Olá, pessoal! Então, na videoaula de hoje, nós vamos dar início a um novo tema, que são as funções orgânicas oxigenadas. Então, essas funções orgânicas, elas vão apresentar, além de átomos de carbono e hidrogênio, como nós vimos nos hidrocarbonetos, átomos de oxigênio. Esses átomos de oxigênio, eles são bem importantes porque eles formam uma coisa que a gente chama de grupo funcional. Então, eles indicam a qual função orgânica a molécula pertence. Então, o átomo de oxigênio ele vai aparecer de diversas formas, tá? Então, nós temos diversos tipos de grupos funcionais e é ele que vai dizer qual que é a função orgânica do composto oxigenado. Então, nós temos um total de 8 funções orgânicas oxigenadas, que são os álcoois, os fenóis, os aldeídos, as cetonas, os ácidos carboxílicos, os ésteres orgânicos e os éteres. Nós vamos começar estudando os álcoois, os aldeídos e as cetonas. Então, se vocês olharem aqui, nós temos nessa coluna aqui, nessa segunda coluna, os grupos funcionais dos álcoois, dos aldeídos e das cetonas. Então, vocês conseguem observar que o oxigênio ele aparece de uma forma diferente em cada um. Então, nos álcoois, o átomo de oxigênio ele vai aparecer ligado a um átomo de carbono em qualquer posição da cadeia carbônica e também ligado a um átomo de hidrogênio. Tá? Esse grupo funcional é o que caracteriza os álcoois. Então, todos os álcoois vão ter que ter a presença de um átomo de oxigênio ligado a um átomo de hidrogênio. Esse grupo funcional ele é chamado de hidroxila. Outra coisa que é importante é que, conforme nós mudamos a função orgânica do composto, nós também vamos mudar o sufixo, né, a parte final do nome do composto. Então, os álcoois, quando a gente for escrever o nome deles, eles vão ter sempre o final -ol, tá? Então, um exemplo que vocês conhecem de substância, que é um álcool, é o próprio etanol, que a gente vem utilizando bastante aí para higienizar as mãos, que é utilizado como combustível e que também é a substância que faz parte das bebidas alcoólicas, tá? Então, o etanol, ele é realmente um composto orgânico que faz parte do grupo funcional álcoois. Então, o etanol vai ter esse grupo funcional aqui, que é a hidroxila. Então, os aldeídos, eles têm esse grupo funcional, que é chamado de carbonila, né? Que é um carbono, né? Um átomo de carbono ligado com uma dupla ligação a um átomo de oxigênio. E esse grupo aqui, a carbonila, né, ela vai sempre aparecer na extremidade da cadeia carbônica, ela vai estar sempre na ponta da estrutura, tá? Pode ser no início ou pode ser no fim, mas ela sempre vai estar no começo, sempre na extremidade do composto orgânico, né? Então, além desse átomo de carbono estar ligado com a dupla oxigênio, ele vai estar ligado também a um átomo de hidrogênio e sempre na ponta do composto, tá? Na nomenclatura, o final dos aldeídos é al, tá? Um aldeído bem comum, mas que vocês já ouviram falar, provavelmente é o formol, que é aquele composto utilizado em tratamentos para alisamento de cabelo, né? Ele nem é recomendado, mas é utilizado ainda, e também para conservação de cadáveres, tá? Então, o formol, ele é um aldeído. As cetonas, elas vão apresentar o mesmo grupo funcional que os aldeídos, né? A carbonila, só que nesse caso, a carbonila, né, a dupla com oxigênio, vai estar no meio da cadeia, tá? Não vai estar em nenhuma extremidade, então ela vai estar entre dois átomos de carbono, tá? Na nomenclatura, o final, né, o sufixo vai passar a ser ona para as cetonas, né? Então, esse nome lhe lembra uma coisa aí que as meninas gostam bastante, né? Usam bastante, né? Que é a acetona, né? Então, a acetona, que é utilizada para remoção de esmalte, ela é uma acetona, ela faz parte do grupo funcional, né? Da função orgânica acetona. Então, começando pelos álcoois, né? A nomenclatura. Então, a nomenclatura dos álcoois, ela é feita seguindo esse esqueminha aqui. Então, o prefixo do número de átomos de carbono, que é aquele mesmo que vocês já utilizavam antes, né? O met, et, prop, but, pent, ex, sept e assim por diante. O infixo do tipo de ligação, que nesse caso vai ser sempre o an, tá? Podem existir álcoois, aldeídos e cetonas
com duplas e triplas ligações, mas a gente vai deixar mais simples, tá? Nós vamos utilizar apenas o infixo an, tá? Que é para indicar ligação simples. Depois vem a posição do grupo funcional e, por último, o sufixo ol, que eu já mostrei para vocês anteriormente. Então, esse aqui é um exemplo de um álcool, né? Vocês conseguem perceber aqui a hidroxila, né? O oxigênio ligado ao hidrogênio e ligado a um átomo de carbono. Lembrando que a hidroxila pode estar em qualquer lugar na cadeia carbônica. Então, esse daqui é um álcool. Então, a gente vai começar vendo qual que é o prefixo de átomos de carbono. Então, nós temos 1, 2, 3 átomos de carbono, então o prefixo utilizado vai ser o próprio. Só temos ligações simples entre os átomos de carbono, então o infixo é an. A posição desse grupo funcional. Então, lembrando que, nesse caso, a gente sempre vai começar a numerar a cadeia carbônica pela extremidade que estiver mais próxima do grupo funcional, que nesse caso é a hidroxila. Lembra que vocês faziam isso para dupla ligação? Então, agora vocês vão fazer isso para o grupo funcional. Então, sempre pelo lado que estiver mais próximo dele. Então, nesse caso aqui, tanto faz porque ele está no meio, né? Mas é uma regra que vocês têm que ter em mente e que vocês vão precisar usar mais para frente. Então, aqui, o grupo funcional ele está na posição 2 e o sufixo para álcool vai ser sempre ol. Então, montando o nome, nós vamos ter propan 2-ol. Então, prefixo, infixo, posição e sufixo. Então, esse composto aqui é o propan 2-ol, tá? Nos aldeídos, é um pouco mais simples ainda a nomenclatura, porque a gente não precisa indicar a posição do grupo funcional. Porque, como eu falei para vocês, no aldeído, a dupla com oxigênio vai estar sempre na extremidade da cadeia. Então, ela vai estar sempre na ponta da estrutura, sempre no carbono 1. Então, a gente não vai precisar indicar a posição da carbonila. Então, a gente vai usar prefixo do número de átomos de carbono, infixo do tipo de ligação, que é an, e o final al. Então, a única coisa que vai mudar é o prefixo do número de átomos de carbono de um aldeído para o outro. Então, nesse caso, nós temos 2 átomos de carbono, né? 1, 2, então o prefixo é et, infixo an, sufixo al. Esse daqui é o etanal. É esse composto aqui que é o formol, tá? Então, essa é a estrutura do formol, que cientificamente é chamado de etanal. As cetonas têm a dupla ligação no meio da cadeia, né? A dupla ligação com oxigênio no meio da estrutura. Então, aqui, ó, estão vendo? Olhem a diferença. No aldeído, na extremidade, na ponta, e na cetona, no meio da cadeia carbônica. Então, no caso das cetonas, como a carbonila ela vai estar no meio da cadeia carbônica, nós vamos precisar também indicar a posição do grupo funcional. E segue o mesmo princípio. Então, prefixo número de átomos de carbono, infixo o tipo de ligação que vai ser an, posição do grupo funcional e o final para cetonas, que é ona. Então, nesse caso, nós temos 4 átomos de carbono e o prefixo é but. Nós temos infixo an, a posição do grupo funcional é 2, né? Então, a gente começa a numerar pela extremidade mais próxima. Então, nesse caso, da esquerda para a direita, então, posição 1, posição 2. Então, aqui, grupo funcional está na posição 2. E o sufixo ona, então, o nome desse composto aqui é butan 2-ona, tá? Algumas coisas que são importantes, que vocês não podem esquecer. Então, numeramos a cadeia carbônica sempre pela extremidade mais próxima do grupo funcional. E se algum desses compostos ele tiver cadeia fechada, nós vamos utilizar a palavra ciclo para indicar que a cadeia era fechada. Como, por exemplo, aqui. Esse aqui é o ciclo pentanol. Lembram lá também que vocês não precisavam indicar a posição da dupla ligação quando a cadeia era fechada, porque ela sempre estaria na posição 1? Mesma coisa vai acontecer aqui. Então, sempre que a gente tiver uma cadeia fechada, a gente não vai precisar indicar a posição independente de qual for a função orgânica, porque vai estar sempre no carbono 1. Então, esse daqui é o ciclo pentanol. Então, álcoois e cetonas podem ter cadeia fechada. Aldeídos nunca vão ter cadeia fechada. Por quê? No aldeído, a carbonila ela vai estar sempre na extremidade da cadeia. Quando a cadeia é fechada, nós não temos extremidade, nós não temos ponta nessa estrutura. Então, não existem aldeídos de cadeia fechada. Nós também podemos ter compostos que apresentem mais de um grupo funcional, 2 hidroxilas ou 2 carbonilas. Daí, nesse caso, a gente vai usar o sufixo di antes do sufixo e acrescentamos a letra O
após o infixo. Como, por exemplo, aqui. Então, nós temos um álcool com 2 hidroxilas. Então, esse álcool tem 3 carbonos, então própido é o prefixo. Infixo amplo, que são ligações simples, acrescentamos o O, posições dos 2 grupos funcionais, di para indicar que são 2 e final ol, que é dos álcoois. Então, esse daqui é o propano 1,2 diol. Quando acontecer de uma cadeia fechada tiver 2 grupos funcionais, né, se tivesse mais uma hidroxila aqui, aí vocês precisariam indicar a posição do grupo funcional, que é a mesma coisa que vocês faziam com a dupla. Lembram? Quando tinha 2 duplas, vocês precisavam indicar a posição das duplas. Então, segue o mesmo princípio agora, só que ao invés de vocês observarem duplas ligações, vocês vão observar os grupos funcionais. Lembrando sempre que todas as regras de nomenclatura que vocês viram anteriormente, elas continuam valendo, tá? Também para as funções orgânicas oxigenadas. Então, muito obrigada pela atenção e bom estudo a todos.